Salve galera, tudo bem? Tudo jóia? Tudo em paz? Olha só, num oferecimento de G8 Mobile, é uma indústria de estofados que se preocupa na qualidade, na costura, no bom acabamento, na peça perfeita dentro da sua residência. Entre em contato com a gente, aqui no canto direito tem o QR Code, você vai direto entrar em contato com a equipe de vendas e a gente vai lhe atender com o maior carinho. Traga o seu projeto para a gente, tá? Fala com o seu arquiteto, com o seu decorador, para trazer o projeto para a gente aqui, para a gente fazer o melhor para você, tá bom? Mulvert é a empresa que cuida de toda a parte tecnológica para você, daqueles impulsionadores, daqueles boots, daquela forma bacana de se fazer a propaganda pela internet, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Quem cuida disso é o Alan, que é o nosso parceiro aqui, fazendo mais uma vez o programa para você. Também nós temos aí a Expresso Contabilidade. Como eu digo, contabilidade é coisa séria, então você precisa de uma empresa bacana para fazer toda essa parte burocrática da sua empresa. Foque no que é importante para a sua empresa. O restante você deixa com o Jackson, com a Meire ou com o Xavier, tá bom? Obrigado. Mais uma vez a gente está aqui. Bate-papo hoje vai ser bem interessante, que a gente vai falar de judaísmo, a gente vai falar de religião, a gente vai falar de antissemitismo. São assuntos polêmicos, um pouquinho talvez aí de guerra, depende se a nossa entrevistada assim o quiser, né? Nossa entrevistada de hoje é a Laís Skolnick Girotti. É minha filha. Judia, nascida 2/2 de 2002, né? Uma data marcante aí pra gente, mas em contrapartida, ela tem uma história bem bacana aí para contar pra gente em relação ao judaísmo, à religião e toda essa função e essa, como é que eu vou dizer? Essa religiosidade aguçada para mim vai ser sempre uma criança, mas agora uma mulher, né? Laís, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Estou acompanhando aí desde da época que era uma ideia esse podcast. Então, eu estou muito contente. Meu pai sempre quis conversar sobre esse assunto aqui, trazer um pouco disso. Eu acho que vai ser um prazer enorme estar aí compartilhando o que eu puder engrandecer. Pode deixar que vamos fazer isso. Que bom. Vamos lá. Filha, a gente tem algumas coisas aqui. Eu vou chamar de filha. A gente não sabe se chama de Laís, né? Porque da minha parte da produção foi Laís, né? Da minha parte da produção com a sua mãe foi Laís. Mas em contrapartida, pelo judaísmo, existe aí um outro nome, né? Que é Hana. E aí eu quero saber se você quer ser chamada de Laís ou de Hana ou Laís ou Hana, né? Geralmente as pessoas perguntam se meu nome é Laís Rana ou Rana Laís. Aham. Ou não, gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é o seguinte, para minha família, como me conhecem sempre como Laís, amigos de infância, tudo, eu não acho ruim que me chamem de Laís. Sim, Mas quando eu vou me apresentar, sim, eu falo, oi, eu sou a Hannah. sim, Então, é uma questão de religiosidade. Eu acho que assim, Laís é o meu nome do corpo e Hannah é meu nome da alma. sim. Eu prefiro ser chamada com o meu nome da alma. Mas eu sei que aqui a gente chama com muito amor e carinho, como Laís, eu não tenho problema nenhum com esse nome, amo ele, mas, bom, sinta-se à vontade. Né? Hana. De vez em quando, Hana é bom. Eu sempre chamo de Laís. Filha, eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo o que é ser judeu e também, né, quem pode ser judeu, né? Essa conotação toda, esse mistério todo. Tem muita gente que ama o judaísmo, mas não sabe muito bem quais são os alicerces, quais são os preceitos e tal. Eu acho que o Sim. bate-papo é justamente para a gente explicar isso para as pessoas, né? Bom, vamos começar aqui. Na verdade, eu queria fazer uma bênção aqui na água. A gente Sim, sempre faz uma bênção antes de tomar alguma coisa ou comer, para agradecer o Criador por ter feito todo o nosso sustento, sim. todas as matérias. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nekiah bidbaro. Baruch Hashem. Baruch Hashem em hebraico é É, graças a Deus. isso aí. Muito bem. Então, vamos lá.
É o seguinte, judaísmo é uma religião que se passa pelo ventre materno. Então é o seguinte, se o pai é judeu e a mãe não for judia, a criança que nasce desse relacionamento não vai ser um judeu, ok? Então ele vem pela parte materna. Então, por exemplo, meu pai ele não é judeu, minha mãe é judia, eu sou 100% judia, porque eu vim de um ventre materno judaico. Assim como a mãe da minha mãe e a mãe da minha avó e assim Sim. por diante. O judaísmo dá sim para você se converter. É um processo muito difícil. Na verdade, a gente tem 613 preceitos. São muitas coisas que a gente tem que fazer e prestar atenção em tudo. A gente não faz nada sem pensar. Até calçar o nosso sapato, a gente tem uma ordem correta de calçá-los. Então, eu falo, eu não aconselho para ninguém. Muito chato. Tem É. muita coisa para pensar. Então, assim, eu acho melhor. Existe um conceito que chama Bnei Noach, que são os filhos de Noach. Bnei é os filhos, filhos de Noé, né? Então, os filhos de Noé têm 7 preceitos. É bem interessante aí pesquisar sobre isso, que são os preceitos que um não-judeu tem que fazer para aquele judeu que, desculpa, aquele não-judeu que reconhece sim a O existência goi, de né? um, Que é conhecido como goi. popularmente chamado como goi. Feio, Não né? é uma conotação bonita de É. se falar, é uma gíria feia, não sei, acabou que É, não é muito legal ao não judeu, o gentil, né? sim. Então, onde eu tava? Você estava falando de De quem Bnei é. Noach, Bnei É, Noach, tá. Então são 7 preceitos, a gente tem, os judeus têm 613, eu sempre falo, é muito mais fácil cumprir os 7 do sim. que os 613. Então, vale a pena aí você dar uma pesquisadinha, você que não é judeu, que tem curiosidade. Tem uma comunidade muito grande de Bnei Noach que estudam e fazem coisas boas, então é muito legal dar uma pesquisada sobre isso. Sobre conversão, é uma coisa muito difícil, para ser sincera, porque você tem que ter contato com rabinos, passa anos estudando, praticando o judaísmo. Eu tenho, inclusive, uma das minhas melhores amigas, a Mariana. Ela é convertida e eu tive o prazer de acompanhar todo esse processo. Ela que fez médica e ela que Ela fez estava no meu o parto, parto, é. sim. Bacana. Então, ela estava nesse processo, eu acompanhei todo o contato com os rabinos, ela acordava cedíssimo para estudar, além disso, trabalhando muito, tenho muita admiração por ela. Mariana. Abraço, saudade da Mariana, viu? Um abraço pra ela aí, Mariana. Hashtag tamo junto, viu? É, como é se tornar religiosa, né? Porque na verdade você veio de uma criança normal e tal, pai, mãe, normal, barará, 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 todos os preceitos, a história, tal, não sei o quê. E aí daqui a pouco você se tornou adulta e aí resolveu seguir os preceitos mais a fundo, né? Porque na verdade, assim, ser judeu é uma coisa, né? Praticar é outra. Praticar é outra completamente diferente. Então, é Uhum, assim, judeu, nasceu judeu, seja homem ou mulher, enfim, nasceu, família, tá, 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 mas aguçar a intenção de um jovem, de um adolescente, para seguir os preceitos mais a fundo, como é o seu caso, ser mais religiosa do que normalmente assim o é. uhum, Então, qual é essa essa linha tênue sobre isso? E eu acho que é a perspectiva de realmente quem procura seguir esses preceitos mais aguçados judaicos, né? Que não são poucos, que são extremamente restritos, né? Eu sei muito bem, é fazer Shabat, é toda os cuidados até com o próprio Yossi, com o meu neto, o seu filho, enfim, essa, esse desenho. uhum. Então, vamos começar lá pelo meu nome, ok? Quando eu recebi o meu nome judaico, eu tinha cerca de 10 anos. Sim, Foi quando uma tia-avó minha olhou e falou: Cara, nenhuma das netas novas tem nome na Torá. Torá é o nosso livro sagrado. Quando a gente vai dar um nome é a para alguém, Bíblia.
tem que vir subir na Torá, que se fala, né? O pai da menina, no caso da menina, sobe até a Torá para ler a Torá num dia de leitura, e nesse momento ele vai dar o nome à filha dele. E no caso de um menino, o nome é dado geralmente no 8º dia, no Brit Milá, quando faz a circuncisão Sim, do neném. Então, quando eu recebi o meu nome, eu tinha uns 10 anos. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu dancei em volta da Torá, aquele negócio, todo mundo conhece aquelas danças doidas judaicas. sim. E, e eu não entendi o que estava acontecendo. Para mim, aquilo não tinha muito Sim, sentido, não tem. sabe? É, Eu era 10 uma anos ainda não criança, tem uma. não sabia. Meu nome foi dado assim, meio que dando um tiro pro alto, que minha mãe virou pra Uhum. minha tia e falou: escolhe você o nome dela. Olha que perigo. É. Responsa, né? Né, e ela acabou me dando, ela não teve filhos, essa Qual minha foi a. tia-avó, a tia Clarice. Ah, tá, verdade. A tia Clarice, ela não teve filhos, então ela decidiu me homenagear com o nome da mãe dela. Hoje eu fico muito feliz com isso, mas enfim, nesse momento que eu recebi o meu nome, me veio uma pulga atrás da orelha, Sim, sabe, porque eu virei e falei: Que é isso?". Mas enfim, os anos passaram, fui aprendendo, descobrindo as coisas e quis me aprofundar um pouco mais, porque eu olhei e falei: "Tá, eu descobri que eu sou judia", porque em casa a gente não tinha nada religioso, nada. Tinha uma mezuzá na porta, de vez em nunca minha mãe acendia velas de Shabat, sim, mas até aí eu não tinha noção nenhuma de religiosidade, de religião, das diferenças e tudo mais. Então, eu fiquei assim: "Tá, eu descobri que eu sou judia, mas o que é ser judeu? Eu não faço ideia, eu não vim numa casa religiosa". Naquele momento, eu me perguntei: "Como é que eu sou alguma coisa que eu não sei o que é?". sim. Aí que veio a curiosidade e a minha vontade de estudar sobre o judaísmo. Enfim, os tempos se passaram, eu fui estudando, mas nada de ficar religiosa, só descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali. Acabei estudando num colégio judaico por 2 anos, acabei não me adaptando. É, lembro bem. Uhum. Então, acabou em um Foi inclusive momento dentro da hebraica, hebraica, né? Era o né. Aleph. Isso, um clube judaico aqui de São São Paulo. Paulo, né? Então, os anos foram passando, eu, como uma adolescente normal, ia curtir a vida, tomar uma cervejinha, fazer, né, as coisas que adolescente faz. Sim. E um certo dia o meu pai virou pra mim e falou: "Filha, as coisas estão indo meio, né, tortas". Então, ele olhou pra mim e falou: "Filha, o que você quer ser quando crescer?". E eu, no meu bat mitzvah, quando eu tinha 12 anos, eu peguei a responsabilidade de passar o judaísmo para as próximas gerações. Sim. Ok que qualquer filho que eu tiver vai ser judeu, querendo ou não, mas passar as tradições e o judaísmo para frente não é uma tarefa fácil. E foi nesse momento, olha, imagina o mérito que você não tem nos céus. Foi você que me trouxe para a religiosidade, porque eu olhei e falei: "Quando eu crescer, eu quero ser mãe". E como é que eu vou ser mãe do jeito que eu estava? Sim. Então foi aí que na semana seguinte, não sei como, se foi um milagre, se não foi, me mandaram uma mensagem, a Sharei Binah, uma instituição judaica para meninas, acho que hoje em dia não é só para meninas, mas eles me convidaram para participar de aulas. E eu comecei a ir, e as aulas eram mais profundas, e eu gostei, continuei indo. Daqui a pouco eu estava indo todos os dias, caçando aulas para aprender sobre judaísmo. Na pandemia também teve muitas aulas online que eu consegui aprender bastante. E também em 2020 acabei indo para Israel quando eu fiz 18 anos e foi muito engrandecedor. Eu Sim. acho que uma das coisas que me atrai muito no judaísmo é que não existe o porquê sim. Ah, faz porque senão você vai para o inferno. É, Não não. tem isso. A gente tem livre-arbítrio, a gente erra, a gente acerta. Sim. E o que a gente precisa ter em mente é que Essa é a Deus mágica da vida. sabe, Deus não quis criar nós todos perfeitos. Ele poderia fazer isso, mas qual é a graça? Sempre falo que Deus está como se fosse brincando de esconde-esconde com a gente. A gente tem que procurar. Deus tá nas coisas pequenas. Mais simples. Deus, na verdade, está em todo lugar, Sim. mas você consegue observar com clareza nas pequenas coisas. Tem uma história muito legal que eu queria compartilhar com vocês, que uma pessoa que eu amo muito me contou esses dias.
eu achei muito interessante. Tinha um rapaz que ele estava agoniado e chegou alguém e falou assim para ele: "A presença divina vai vir te visitar. Deus está vindo te visitar". Então ele ficou sentado esperando. E aí ele ficou lá e olhou, e daqui a pouco começou a cair uma chuva forte. Uma chuva e trovão e balanço, daqui aquela barulheira, aquela coisa E ele maluca. E sentadinho. ele sentadinho, ele falou: "Será que Deus está aqui? Nessa chuva enorme?". A chuva passou, Deus não estava lá. Daqui a pouco apareceu uma outra tempestade, aquela coisa maluca, tudo de novo. Ele falou: "Uai, será que Deus está aqui?". Deus não estava lá. Até que quando ele estava sentado, já quase desistindo de receber a presença divina, veio uma brisa suave. E lá estava a presença de Deus. Então é isso, a presença de Deus é uma brisa suave. Não adianta, eu sempre falo, não adianta você ser religioso e não gostar, não fazer com amor. Deus não quer que você faça as coisas com medo de ir para o inferno. Deus não quer isso. Deus quer que você desenvolva amor, desenvolva um bom relacionamento com Ele. E assim, com certeza você vai receber muitas bênçãos e viver muito mais feliz, porque você vai enxergar a beleza no mundo. É aquela coisa, né, fazer o bem sem ver a quem. Isso daí indifere de qualquer religião, né, isso Qualquer é um. um preceito, é um ensinamento, é um preceito que eu acho que é válido para todos, né. Se você Sim. pode ajudar, não atrapalhe, né. É seguir o curso natural do rio, do caminho, e, se possível, tirar as pedras, os galhos do caminho para que o rio continue seguindo o seu curso, né. E principalmente, ajudar ao próximo, né. É o que eu sempre busquei ensinar para você, para sua irmã, toda essa maravilha da vida de poder, estender as mãos, ajudar, ancorar, enfim, é o que a gente tenta dar de ensinamento. Vamos Você lá. já reparou que quando a gente ajuda alguém, na verdade você está fazendo mais bem para si próprio Opa, do opa, que para outra pessoa? opa. Porque você dorme tranquilo. Depois que você ajuda alguém, você dorme sabendo: "Eu fiz a diferença hoje". É. Sabe, todo dia Deus dá pra gente a bondade de acordar. A gente acorda. E aí a gente olha e fala: "Tá, o que que eu vou fazer hoje?". Você sabe que é imensamente a gratidão é infinita, por exemplo, e extremamente cansativo, né. Você sabe que seu pai, encabeça aí um grupo chamado Amigos do Bem, Tenho muito orgulho disso, na verdade. que a gente acaba ancorando, ajudando, eh, 1, 2 comunidades carentes aqui de Bragança, né, e a gente fazia isso já em São Paulo, Uhum. e cuidando dessas crianças, seja no Dia das Crianças ou no Natal, enfim, a Sempre que gente possível, né. é, e a gente acaba ancorando, conhecendo as famílias, conhecendo a comunidade, vai Uhum. trabalhar. Uma coisa É pesado. pesada que você tem que ter um espírito muito bom para poder, estar à frente disso, né. E assim, a gente tem lá num dos eventos, a gente foi lá com mais ou menos foram mais ou menos uns 18 a 20, voluntários. Mas a cabeça de tudo isso é minha e do Jackson, né, que é Que faz todo o planejamento, e tal. que Não faz toda a é parte só o evento. organizacional, faz a parte de buscar os patrocinadores para que isso financeiramente seja resolvido, Uhum. porque também não adianta nada você ir lá e falar: "Ô, primeiro que eu não tenho como financeiramente custear 250 crianças", Claro. é um processo caro, é um Uhum. processo que não começa uma semana antes do Dia das Crianças ou do Natal, ele vem de meses antes de organização, do que nós vamos fazer, do que nós vamos comprar, do que nós vamos oferecer, do que nós vamos fazer, quais são os presentes, É entendeu? uma preocupação muito Você já grande. foi nos Sim, eventos eu e lembro que a gente separou por idade. A gente foi um dia das crianças, a cartinha. gente fez cartinhas e separou por idades. Então, meninos da idade X a Y vão ganhar um presente Sim, tal. sim. Meninas X a Y tal. É. Isso é uma preocupação que o pessoal não pensa, mas, meu,
é complicado. Você vai pensar: que Não, e a gente imagina a criança embalou, escreveu cartinha. que a criança vai receber? A menina de 12 anos vai receber uma Não, tem que ter o bom entendeu? Tem senso, que né? ter, tem que ter. Mais do que, por exemplo, financeiro. Não adianta ter a verba financeira para realizar isso, né? Que é alugar lá os o pula-pula, a piscina de bolinha, o futebol de sabão lá que a molecada se As mata, adora comidas, fazer. sorvete e É, pipipi, sorvete, popopó. cachorro-quente, corte de cabelo. Poxa, tem uma equipe enorme, tem uma turma enorme, são vários, desde levar o freezer, de Até levar o o som, Pantera, imagina levar o saco de pancada. colocar lá, dar aula, Meu o Deus, foi expedito, muito enfim. bom. Toda essa logística é extremamente custosa, tanto financeiramente quanto Mentalmente. mentalmente. E eu confesso que, assim, eu fico extremamente cansado, eu fico extremamente nervoso às vésperas cansado, esgotadíssimo, mas em Uhum. contrapartida é uma gratidão enorme quando as crianças vêm e cumprimentam e com muita alegria no coração você vê que elas saem ali com o seu brinquedo e que Foi você olha e muito fala, bom. vale a pena, todo Uhum. o trabalho, todas as noites mal dormidas, todas os presentes, você imagina As você ir comprar preocupações. presente, você ir com 4, 5, 6 carros, lotar esses carros, trazer, embalar, separar, botar o nome, Tem uma toda essa trabalheira danada, logística, né. né? Levar para lá é cansativo, mas em contrapartida é extremamente gratificante. Isso tudo Uhum. faz parte do desenho, né? Da história que a gente vai deixar plantada aqui. Esse programa, esse espaço, E esse cantinho aqui, com certeza todas essas atividades que a gente fez marcam a vida de todas as crianças, sabe. é, Elas nunca vão esquecer esse não. momento. Não, porque na verdade, filha, você sabe um pouco da vida do seu pai, Uhum. mas é assim, eu vim de uma família pobre, sou uma pessoa extremamente simples, procuro ser e manter isso como a simplicidade, uma coisa fundamental aí dentro da educação às quais o meu pai e a minha mãe me deram, né, enfim. E, e a gente procura buscar, estender as mãos e fazer do pouco que nós temos uma alegria enorme. Você imagina, por exemplo, é um estúdio, mas isso aqui é um cantinho dentro da garagem da casa do seu Uhum. pai, Sim. que é um cantinho que estava jogado fora, e aí ganha um negocinho ali de um, ganha uma coisa do outro, ganha um Eu brinquedinho, acompanhei de perto essa sabe? transformação e eu tenho muito orgulho, tá ficando lindo isso Todas as hoje. coisinhas que tem aqui foram coisas que a gente foi ao longo da minha vida, tem coisas aqui que tem anos, tem coisa que é do seu avô, Uhum. sabe, tem coisas aqui que mas são peculiaridades, presentinhos, coisinhas carinhosas que a gente acabou ganhando ao longo da nossa vida para poder fazer, sabe, montar um Uhum. espacinho aconchegante e a gente falar de tudo um pouco. Sim. Quando perguntam: "Poxa, o que que você tem aqui? Você tem um espaço, você tem um podcast que fala do quê?" Eu não tenho um nicho, né, como diz comercialmente. Você tem um nicho de mercado para o podcast? Tenho. A gente fala de tudo. Hoje estamos falando de judaísmo, falamos com o Tenente Bácaro sobre segurança pública e foi um papo até fora da casinha. O programa vai amanhã ao ar, mas foi totalmente fora da casinha, porque como ele foi e ainda é um professor de história, a gente deu um passeio maravilhoso pela história. Olha que legal, né? Sim. De um tenente que deveria, assim, ser áspero nas suas palavras, mas em contrapartida foi um doce nas suas colocações, nas suas ponderações. O Alan tá ali, ele realmente participou e foi surpreendente pra gente isso, e pra ele também, né? Porque ele veio como tenente e de repente Desmontou. e de repente o caminho a qual a gente. E nem foi por, nossa, o Sandro explorou isso. Foi natural, como sempre a gente procura fazer, de explorar o melhor de cada pessoa que acaba sentando para bater um papo, né? Poxa, tem lá o presidente do Conseg, tem lá o delegado, falamos de coisas um pouco mais ríspidas, mais sérias e tal, que é segurança pública. A gente fala com o Jô sobre postura. Então, assim, com a Ju sobre educação física, a gente tem vários temas
E eu não quero me apegar ou me aprofundar a um tema só. Uhum, Poderia muito bem falar sobre arquitetura e decoração. Poxa, eu tenho uma vida inteira disso, né? Tem talvez até mais do que a sua idade de conhecimento hum, técnico para poder estar expondo e colocando aqui tudo que seu pai conheceu ao longo de todos esses anos trabalhando com arquitetura e decoração. Mas eu acho que seria muito fácil. Eu acho que eu não conseguiria agregar a todos uma uma gama tão grande de conhecimento, sim. né, de desenvolvimento pessoal ou não. Poxa, no decorrer dos programas, você vai entrevistar pessoas que são amargas? Vou, e aí, qual é o problema? Então, assim, nem tudo são A gente flores, precisa né, torcer e procurar buscar o não melhor é? de cada um, Mas do é conhecimento de cada bacana, um, porque mas se é fosse falar sobre decoração, falava você sozinho. pois é, Então, eu não precisava de ninguém, né, falava eu com a TV e pronto. tá tudo certo, mas não é. Hum. Vamos lá, vamos focar aqui na nossa história, que é o seguinte, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, o que que é o Bat Mitzvah, que é da menina, Uhum. 12 anos, e o Bar Mitzvah com o menino, 13 anos. Então, vamos lá. É o seguinte, o judaísmo, ele tem um ciclo de vida. Presta atenção que isso é legal. O ciclo de vida judaico, ele começa desde o nascimento até depois da morte. Então, quando uma criança nasce, se for menina, como eu expliquei, ganha o nome na Torá pelo pai. Se for menino, ganha o nome no Brit Milá, que é a circuncisão. E depois tem o primeiro corte de cabelo dos meninos, com 3 anos. Meu filho tá com uma juba enorme, eu não aguento mais pentear esse cabelo. É, já Ele já, vai mais 4 mais meses. 4 meses. Então, aí ele deixa de ser um bebê e vira uma criança com 3 anos. E assim, como tem essa, como chama? Diferenciação É uma, enfim, são pula de um estágio para percursos, outro, pula são, de um estágio para estágios. Então, assim como de bebê vai para criança, de criança vai para maioridade religiosa, que é quando aquela pessoa vai começar a fazer os jejuns, vai começar a cumprir com as obrigações de ser um judeu. Cumprir não necessariamente, porque a gente tem E as livre-arbítrio, né? meninas com 12 e os meninos com 13 Isso, anos. as meninas fazem bat mitzvah. Bat em hebraico é filha, bar é filho, mitzvah é um preceito. Então é o momento em que você recebe os preceitos judaicos para si mesmo. Então, quando uma menina, por exemplo, eu acho legal que as meninas fazem antes porque elas amadurecem mais cedo. Ah, porque com 12 anos e as meninas com 13? As É, meninas são top, né? É óbvio. isso, isso. Mas, então, Isso é uma brincadeira que eu ouço desde quando eu namorava com a sua mãe. Vamos lá. Então, é quando a pessoa atinge a maioridade judaica e passa a ter responsabilidades religiosas, cumprindo ou não. Uma coisa que eu queria também conversar e tirar essa dúvida, tem muita gente que tem essa dúvida sobre o judaísmo. Ah, mas você é judia e não é religioso. É o seguinte, o pessoal também confunde muito, a gente vai entrar um pouco na questão geográfica, eu até separei uns mapas pra gente dar uma Quer pôr os olhadinha, ficar claro, mapas? agora não. Então, assim, o judaísmo funciona da seguinte forma: nasceu judeu, é judeu. Eu falo que é como nacionalidade. Você nasceu no Brasil, não importa se com 2 dias de vida você foi morar em outro país. Sim. Você continua sendo brasileiro. Então, se você nasceu judeu, não importa se você não cumpre com as obrigações de um judeu religioso, ou enfim, tem várias linhas religiosas, então você sempre vai ser judeu, cumprindo ou não. Não importa se você tá lá na Índia junto com sei lá quem, na montanha fazendo jejum careca, Sim. você vai continuar sendo judeu porque você nasceu judeu. Então, queria deixar claro, o pessoal também confunde isso de nacionalidade. Não, gente, não é todo. Não precisa ter É. nascido em Israel para ser judeu. Isso é uma confusão boba, né? Meu, uma confusão danada. O pessoal sempre me pergunta, sempre me pergunta. Então, só para deixar claro, né? Sim. Importante. É, Bat bom, mitzvah e bar mitzvah, né? E aí tem, obviamente, uma festa bacana, tal, faz Os um. meninos eles leem a Torá, a gente Uhum. tem um livro sagrado, é um pergaminho, é muito bonito. É um pergaminho e a gente lê ele alguns dias da semana e no sábado. Então, o menino, para ter a maioridade judaica, ele precisa ir lá e ler na Torá.
Então, durante um tempo, ele acaba tendo aulas de como ler a Torá, uma coisa complicada, não é uma coisa simples, não é que nem aqui a gente lê, tem todas as entonações certas que Hum. precisam ser feitas, seguidas. Então, tem que ter um estudo aí. Tudo, na verdade, a gente sempre estuda, não existe o porquê sim. Então, Vamos desenhar uma coisa bacana aqui, ó. As pessoas elas têm uma grande dúvida e nem sabem o que é ou mesmo o que significa o kippá. ai, ai, isso é muito É, interessante. O pessoal chama de chapéuzinho. o kippá é aquele chapeuzinho que coloca aqui em cima, aqui em espaços religiosos. Eu usei bastante aquilo, dentro de sinagoga, alguma Por coisa questão de assim, alguma. respeito, né? Sim, Ao local. é. Em sinagogas, eventos e assim por diante, aquilo se chama kippá e significa. A kippah, ela é usada por homens para dizer, para fazer uma separação. Se usa aqui, se faz uma separação para saber que Deus está acima de você. Então é como se fosse um lembrete. E para você fazer qualquer bênção, por exemplo, se eu fosse homem e fosse beber essa água, e fosse fazer a bênção, eu ia ter que estar com a cabeça coberta, por respeito a Hashem. Hashem é Deus em hebraico. Não literalmente Deus, é o nome. Ha-Shem. Shem é nome. Então a gente não fala o nome de Deus em vão. Mas enfim. Então o homem ele precisa usar, eu acho muito legal também que as mulheres não usam, porque nós somos muito mais elevadas, não querendo me gabar nem nada, mas nós temos o poder de gerar a vida. Lógico que é um trabalho em conjunto, mas quem faz e alimenta aquela vida é a mulher. E isso é exatamente o que Deus faz com a gente. Ele está sempre alimentando a gente, nosso corpo, nossa alma, não é porque o corpo é fácil de cuidar, agora a nossa alma é mais complicado. Sim, Então, a kippah é isso, é para separar, fazer uma separação e saber que Deus está sempre acima de você. isso é importante saber, né? Principalmente para quem aí não é e segue e olha e, né? Outra coisa bastante interessante é o Shabat. Uhum. O Shabat é É o melhor, sétimo né? dia Sim, que é da feito no criação, o que é feito sábado. no nosso na nossa no nosso segunda, terça, é feito no sábado, então é fácil de lembrar. Sábado, Shabat, né? Que é da sexta-feira. O dia começa quando escurece. O dia não começa meia-noite. É. Então, o dia começa a partir do pôr do sol. Então, Que é a na primeira sexta-feira, estrela do céu isso. no na Olha para o céu, sexta-feira. vê se tem 3 estrelas. Se tiver, já é outro dia. Sim. Então, o Shabat ele começa na sexta-feira à noite e termina no sábado à noite após o pôr do sol. A gente estende um pouquinho aí o Shabat. O Shabat, ele é o sétimo dia da criação, quando Deus descansou. Teve toda a criação durante os 6 primeiros dias. Essa história acho que todo mundo conhece. E no sétimo ele descansou. Então, Então, mas só um adendinho aí, ó, vamos lá, né, que é bacana lembrar, mas, por exemplo, para o povo proletariado, vou hum, ser claro, para o pessoal que trabalha de empregado para uma empresa, uhum. né, que é CLT, que trabalha de empregado para uma empresa, é assim. Tem a segunda, que é péssima, né? Chega lá assim, terça, a quarta, a E quinta, o a sextou. sexta, que é o sextou, né? Parece que vai morrer na sexta-feira. Aí tem o sábado e o D, que é o domingo. O domingo, se você for pensar, é o primeiro dia. Tanto é que segunda chama Segunda, segunda. pela Uhum. lógica, né? Então, o sábado tecnicamente, é o último, é o sétimo dia e é o último dia do da semana, não é o penúltimo, né? É que aí entraram as leis trabalhistas, tal, não sei o quê, e a folga foi dada ao domingo, aos domingos, né? E aí nesses domingos eles se tornaram aí uma extensão, né? Que é o finalmente. Chega lá eu lembro que no final ali do domingo ali começava bater uma Aquela tristeza, depressão de domingo. aquela que aí na segunda-feira vai começar tudo de novo. Então, na verdade, o domingo é o primeiro dia, só para esclarecer esse Uhum. desenho todo, tá? Obviamente, o Obrigada. que eu estou falando tem muita gente que sabe, mas eu acho que é bacana a gente aproveitar o espaço para esclarecer ou relembrar também isso daí. Então, o sábado, o Shabat, é no último dia da semana, né? É isto.
Muito obrigada. Desculpa, fale. Imagina, muito obrigada. Hã. Então, no Shabat é um momento de descanso para a gente estar com a família. A gente acende as velas de Shabat para receber o Shabat com alegria, com luz. Que é o Hanukkah, né, Não, não. que tem as 7. Não, a Hanukkah, ela só é usada em Hanukkah. Existe a Menorá, Ah, é. que ela é um artigo religioso, mas ela só existia no templo sagrado. A gente tem pequenininhas e tal, mas a gente tinha uma menorá enorme no templo sagrado, que eram acendidas todos os dias. Então, aconteceu aí o milagre de Hanukkah, que é uma festa que a gente comemora até hoje e acende as velas da Hanukkah. Mas no Shabat, não, no Shabat a gente acende as velas. É costume você acender, desde que você consegue falar uma bênção, abrahá, você já pode acender. Então, geralmente as meninas com 2 anos, por exemplo, meu filho, ele já consegue fazer bênção para comida, ele sabe fazer. Como ele é menino, eu não ensinei ele a acender vela de Shabat, que é uma coisa que as mulheres fazem. Lógico, na ausência de uma mulher, o homem pode sim acender para receber o Shabat. É um momento onde dizem que os portões do céu estão abertos. Então, esse momento na sexta-feira à noite, no pôr do sol, é um momento muito propício para você fazer suas rezas, seus pedidos, que os portões do céu estão abertos. Então, é costume você acender uma vela. Quando você é criança, consegue já fazer a bênção, você começa a acender a vela de Shabat. Quando você casa, você acrescenta uma vela. E cada filho que você tem, você acrescenta uma vela também. Então, eu acendo atualmente 3 velas no Sim. Shabat, eu já fui casada, hoje eu não sou mais, mas eu já fui casada, então não se diminui luz, sempre aumenta. Então, Ó, sábio, né. por mais que eu não sou casada, eu continuo sim acendendo É, 3 velas. muito bem. Isso é uma questão de respeito, né, Sim. e religiosidade também, natural de. E Me fala aí, uma pode sobre o falar. Shabat, né, que no Sim, fim eu só vai, não. finaliza. A gente acaba fazendo muitas refeições festivas no Shabat. A gente come a halá, que é um pão trançado tradicional judaico, muito gostoso. E a gente faz grandes refeições e descansa e dorme, é uma delícia. Então, aí eu vou dar a minha pitada, né. No Shabat, para vocês terem uma ideia, eles, né, ela, minha filha, a gente fica incomunicável. Isso é uma informação É bacana, né. verdade. Durante o Eu Shabat, da sumo. sexta-feira, na primeira estrela, ela sempre avisa, ela sempre manda mensagem: "Pai, ó, o Shabat vai começar a tal horário, tal, não sei o que, não sei o que lá", e depois do Shabat, no sábado, ela liga o celular e liga para mim, avisa, enfim. Mas nesse tempo da primeira estrela na sexta-feira até a primeira estrela e mais um pouquinho no sábado, né, o Shabat, o período do Shabat, ela fica eles, né, ficam com os celulares, a maioria deles, né, depende da profissão também, né, ou da ocasião, Uhum. mas ficam com os celulares desligados, tá, que eu acho que é uma coisa bacana, ainda mais nos dias de hoje, de tanta tecnologia, de tanta informação, de tanta futilidade, se você for parar para pensar, é o retorno às origens, eu acho que é uma introdução no seu próprio eu, que você não faz isso faz tempo, eu tenho certeza disso, né. Pega lá o celular, acorda de madrugada, à noite, tá sempre com o celular do lado, tá sempre com a televisão ligada, É terrível isso, ó. Terrível. então, só para complementar a minha visão disso, né, não sobem elevador, não dependem de absolutamente nada eletrônico. "Ah, eu vou esquentar uma comida no micro-ondas", Não não, isso vai. não existe. Nem cozinhar. Vocês não vai cozinhar. Toda essa modernidade acaba, sendo usufruída no Shabat, deixada de ser usada, né, no Shabat, justamente para focar nos conhecimentos, na leitura da palavra de No Deus, do relacionamento conhecimento, da gente com a no nossa família. relacionamento, com a família, Tá com a numa criança. mesa, É, tá isso aí. cantando, comendo, compartilhando de como foi sua semana. Eu acho isso muito legal, porque assim, o conceito é o seguinte: se eu não me engano, existem, desculpa, 27 trabalhos proibidos por Shabat, Sim. que é cozinhar. Não andam de carro, A gente não usa nada eletrônico. Tudo nada. que muda a criação, de alguma forma, a gente não faz. Então, eu não vou acender a luz, vou deixar todas ligadas antes de Shabat, as que eu vou precisar. Não vou cozinhar,
não vou apertar um botão, criar luz, assim, sabe, ligar e desligar. Não posso fazer isso. É difícil, a gente acostuma. E é muito bom. Tanto é, só um detalhe, tanto é que, por exemplo, em prédios, vai, por exemplo, para Higienópolis, em Todo São mundo Paulo. mora andar baixo. Andares até o terceiro andar você vende para judeu. Para cima, você imagina, 15 andares, a pessoa não pega o elevador. Ah, ó, do quarto pra cima eu não Então, moro. não, então, é assim, são costumes, né? Então tem um prédio, por exemplo, Higienópolis tem muitos prédios. E até o terceiro andar são mais as pessoas. Não vou dizer que não tem judeu lá, mas aí ele acaba deixando um pouco da religiosidade. O mais religioso é do terceiro para A baixo, gente tem a para preferência facilitar. aí. Hoje em dia a Exatamente. gente tem algumas coisas assim que ajudam, por exemplo, Você que é corretor, ó, boa dica, fica hein? esperto, Gostou, né? Vai vender para um judeu fica até o esperto. terceiro andar. Não vai vender É, o, não oferece, nem o oferece. 18º, Não. 76º andar. Então, fala sério. Então, o pessoal acha muito curioso, né? Falam, pô, mas você come comida fria no Shabat? Você não vai Não, esquentar? Não é assim. existem outras formas. Graças a Deus, né? Hoje a gente tem a tecnologia, existe uma coisa chamada plata de Shabat, que é uma placa, assim, que a gente liga na tomada antes do Shabat e a gente pode colocar ali a comida para esquentar. Não cozinhar, É esquentar. o, é o, é o famoso banho-maria. Para quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, né? Que coloca lá uma bandeja com água, tal, a água fica fervendo, você coloca a panela lá Na e verdade, vai não. esquentar. A gente É. não pode colocar líquidos na placa, Ah, porque é considerado cozimento. ela vai esquentando. É tipo um fogão Não, a gente só elétrico. pode colocar coisas sólidas. Se tem molho, por exemplo, uma coisa, aí você não pode pôr na plata. Porque é considerado cozimento, porque aquele líquido vai secar. Ah, sim, Entendeu? Ele vai secar, vai fazer vapor, então isso vai fazer com que a comida, não que ela vai esquentar, ela vai cozinhar. sim. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você deixar lá o dia inteiro o negócio lá, ele vai ficar. É, tem que tomar cuidado quantas vezes. Ai, meu Deus. Tem que aprender a usar. É. Mas, que mais que eu ia comentar? Que tem também hoje elevador de Shabbat. É caríssimo, só tem as pessoas, Tá, e qual é a né? diferença? Vem. Ele funciona automaticamente. Você programa ele antes de Shabbat para passar nos andares que você quer que ele passe. Então, por exemplo, tem um judeu que mora no 12º andar, outro que mora no 15º. Então, esse elevador, independente da quantidade de peso que tiver, ele vai estar o Shabat inteiro, subindo até o quinto, descendo para o 12º, Sim, o 15º, na descendo para o programação. térreo. Então, é só você ficar lá e esperar. E você tem que entrar rapidinho no Ah, elevador por causa do sensor de, né? Se você ficar lá, a porta não vai fechar. sim. Então, assim, o elevador chegou, já pula dentro e espera você chegar no seu andar. É, Tem aí, essas, pessoal aí, acha que é aí, uma aí eu já acho que loucura. estão querendo burlar o Shabat. Acho que é pra vender elevadores, pessoal que não É, quer andar de escada. eu acho que aí estão querendo já burlar, né? Já estão querendo dar um nó aí na história. Vamos lá. Ó, você marcou aqui ó, as principais dúvidas e tabus em Uhum. relação ao judaísmo. Inclusive, a galera aí de casa que tá assistindo, como eu sou filha do Sandrão, se quiserem surgirem dúvidas, mandarem dúvidas, eu vou ficar feliz em responder, se assim possível. Então mandem tabus, curiosidades, dúvidas, Sim. o que quiser. Então, vamos lá, manda brasa. Aqui você botou algumas coisas sobre a alimentação, né? É bem restrita e eu trabalhei nessa área. É. Então, a gente tem muitas proibições Que de é, é. alimentares. E aí, o que é a comida kasher? Então, a comida que ela é própria para o consumo de um judeu, ela é chamada de comida kasher. Então, essa comida kasher, ela precisa ter uma vistoria e um cuidado muito grande, porque existem muitas leis e são muitos detalhes sobre alimentação. Então, todo mundo sabe, eu acho que, não pode comer porco. Não pode comer porco, mas E, não é só isso. e por que não pode comer porco, né? É Isso é bom muito esclarecer. interessante. Na Torá, no nosso livro sagrado, está escrito que para um animal ser kasher, ele precisa ser ruminante, ou seja, ele fica comendo, mastigando que nem a vaca. Fica nham, nham. Isso é ser ruminante. E ele precisa ter a pata totalmente fendida, que é uma separação aqui no casco dele.
Então, Tipo o é, Spock. isso. Hã? Então o Spock judeu pode comer. Ah, mas eu acho que o Spock também tem alguma coisa aí de judeu aí no meio, sabe, que o É, cinema tá cheio, deve né, ter. com certeza. Então, o porco, a questão toda dele é o seguinte: por fora ele tem pata fendida, mas por Uhum, dentro ele não é ruminante. Então ele mostra por fora ser kasher e por dentro ele não é. Por isso você tem que tomar muito cuidado com ele, sim. porque ele é o que a gente chama de hipócrita, que mostra ser uma coisa que na verdade não é. Tadinho dos porquinhos. Tadinho. Judiação. Tá aqui também, ó. Judeu é rico? Ai, todo mundo pergunta, É, né? nossa, né? É judeu é rico? Ah, paga o É, lanche aí, judia. Não, gente, é. não é assim que Baixa a funciona. bola que não é bem assim, não, Não viu? é, a gente tem comunidades em todos os lugares, depois da diáspora que aconteceu com tantas guerras e expulsões de judeus por aí, a gente O judeu, na acabou, verdade, ele se ajuda muito, né? Isso que é é, bacana. a gente se fortalece, É. Tem sim. muito judeu que passa necessidade, mas também não fica falando aos sete ventos, né? Que está. E sim, por exemplo, a própria É vergonhoso, né, comunidade. você pedir ajuda. Opa, né? Poxa, para você chegar alguém e falar, pô, tô Deus me livre, sem comida em casa. Como é que você vai virar para uma pessoa e falar isso? É humilhante. Então a comunidade tenta muito ajudar as pessoas sem que elas se sintam humilhadas. Sim. Isso é muito importante, porque está escrito que quando você. A comunidade judaica me ajudou quando eu estava casado com a sua mãe. E é? Sabia Opa, não. é, Sabia sempre não. estenderam as mãos. Vamos lá. A comunidade se preocupa muito com os outros judeus. Existe um conceito que chama Ahavat Israel. Ahavá, em hebraico, é amor. Então, amor por Israel. Israel a gente chama, é o povo de Israel, os judeus. Então, a gente tem que ter um amor ao próximo e cuidar do próximo. Então, isso a gente tenta fazer muito. É muito importante. Deus fica muito contente quando vê uma pessoa ajudando a outra. Então, realmente a gente tem isso muito enraizado, sabe? Sim. De se preocupar muito com o outro. Eu queria que você explicasse um pouquinho algumas coisas, né? Como eu vivi e convivi muitos anos com o judaísmo, né? É, eu queria que você explicasse, por exemplo, o que que é e o que significa. Tudo bem aí? E Quer uma balinha? Quer uma jujuba? Deus me livre. Engasgou com a água. Eu também já Foi. engasguei assim. É, a gente tem dentro do judaísmo, a gente tem algumas diferenças dentro do próprio judaísmo, que são lá os sefaradis e o askenazi. Sim. O que é isto? E por que esta? Desculpa. Imagina. É, é uma questão muito de tradições. A gente entra aí nesse aspecto de tradições. Porque, assim, um judeu. É uma divisão de nascimento no Estado de Israel? Não, não. Não, É o seguinte. Achei que meu filho tinha acordado. não. É, os judeus sefaradim, eles são os judeus que durante a diáspora acabaram indo lá para. Durante a. Fala mais Diáspora, alto. desculpa. Isso. Que é a dispersão, né, dos judeus. Então, a partir do momento que a gente saiu ali. Vamos pôr o mapa? Pra gente dar uma esclarecida aqui. É o seguinte, eu coloquei aqui pra gente Aí. a árvore genealógica dos patriarcas, caso precisasse, que é um pouco complicado. E aqui Ah, eu coloquei a divisão na época das 12 tribos e como é o mapa de Israel hoje em dia, pra gente poder comparar. pra Ah, o você. meu dedo tá bom. Olha que bom. Obrigada. Tá, qual é? Esse aqui é o mapa atual de Israel e aquele É é a o. divisão que foi feita com as 12 tribos. Ah, Quer voltar um pouquinho só para o pessoal entender o que, que são as 12 tribos? voltar Ou aonde? outro slide. Ah, Esse. esse aqui. É o Tá. seguinte, nossos patriarcas. Só rapidinho para entender. Abraão, Sara tiveram filho, Isaac. Depois que a Sara, ela não conseguia ter Quem filhos. é o Agar? Vou explicar. A Sara não conseguia ter filhos.
Em alguns momentos, Abraão e Sara passaram por muitos testes para ver se eles seriam dignos de serem os patriarcas de uma religião tão grande, né? Então, durante esse tempo, eles passaram fome e tiveram que descer para o Egito. Tá. Quando eles desceram para o Egito, os egípcios viram que a Sara era uma mulher muito bonita. E Abraão ficou com muito medo de matarem ele para pegar a Sara Sim. como mulher. Então ele mentiu, entre aspas, porque tem um fundo de verdade, que eles eram parentes próximos, então eles não poderiam ser casados, tipo, sei lá, irmãos, coisa assim. Aham. Enfim, aconteceram algumas coisas no palácio do faraó e Uhum. acabou que, uma história enorme, acabou que o faraó ou o rei do Egito, não sei. Ele falou assim para a filha dele, que era Agar, falou: "Se você quer que seu nome seja lembrado na história, vá com eles". E ela foi como concubina da Sara, uma ajudante assim de Sim. casa. Então, como a Sara e o Abraão não conseguiam ter filhos, a Sara virou para ele e falou: "Fica com a Agar, tem um filho com ela, para poder continuar, né, as gerações". Então, eles tiveram um filho chamado Ismael, que é o patriarca dos muçulmanos, do islamismo. Então, tiveram para cá, Então, Ismael com Agar, Agar e Abraão e Ismael são uma vem a família descendência, sim, vem a descendência árabe. árabe do judaísmo, Não, não, do judaísmo não, do islamismo. do islamismo, tá? Então, depois de um tempo, aconteceu um milagre muito grande, que a Sara conseguiu ter um filho, Isaac. Isaac significa risada, porque quando ela ficou sabendo que ela ia ter um bebê, ela riu. Ela falou: "Como é possível? Depois de tantos anos, vou ter um bebê agora?" Então, Isaac chama risada, é o segundo nome do meu filho, ele é bem sorridente. Então, Isaac se casou, tiveram gêmeos. Casou-se com a Rebeca, Isso. Tiveram gêmeos. Jacó e Esaú. Esav, em hebraico, é que aqui tá em português Sim. transliterado, me confunde um pouco. E Jacó, o Jacó, teve 12 filhos, Que que beleza, hein? oh, E quem que era a vítima dos 12 filhos aqui? ele tinha 4 esposas. 4, olha que beleza. Uma teve É 6 maravilha. filhos, a Leia. A Raquel tinha 2, o Benjamim e o Yosef. E, e as outras eram concubinas delas. Então tiveram 4 filhos, acho, cada. Muito bem. Aí esses 12 aí dessa tribo de Israel Eles aí, conquistaram a terra de Israel nessa época. sim, Abraão, na verdade, já tinha comprado uma parte do território, mas aqui, nas 2 tribos, foram divididos naquele território, que é volta no cada. mapinha. É, por Por favor. favor, Alan, volta no mapinha. Isto. Esse aqui, ó. Isso. Então, para vocês terem uma noção Cada aí, um desse daqui é uma tribo. é É uma isto. tribo, isso, que Temos é um 12 dos aqui, ó. Vou filhos. conferir. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, Cuidado 6, que 7, tem ali que 8, tem 9, 2 10, territórios. 11. Opa, tem mais. Ah, não. Essa aqui vale Tem 2. Tá, tá, território. tá, 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 tá. Muito bem, vamos lá. Então aqui são as 12 tribos ali dos filhos de Jacó, é isso? Uhum. Jacó com a. Yaakov. Olha lá. Jacó com. Com a galera toda. Não, Com os com a 4. X. Essa aqui é X. X com X dá 12 tribos. Volta lá, por favor, Alan. Aqui. Então, eu É as deixei 12 aí tribos. só porque Esse o é o mapa pessoal. antigo. Aham. O judaísmo, galera, tem mais de aproximadamente 4.000 anos, tá? Aham, Então, isso daí você vê são o quê? 4 gerações? é, Então, 4.000 anos. é tempo. Então, eu deixei aí do lado só para comparar os Ilustrar, né? mapas, porque o pessoal fica falando, ah, Israel não é um E ele é o país. mapinha assim, né? Ele é Você vê um. que tá bem menor, na verdade, É, do que era antigamente. O pessoal fala, ah, vocês invadiram a terra. Ah, meu bem, dá licença. bom. Enfim. E ali no outro mapa ali a gente tem a realidade de hoje ali Uhum. de Israel, Aqui, né? galera, é a faixa de Gaza, onde tem a Inclusive briga quando você tava em Israel. lá em Israel, lá ela me liga de lá. É. Pai, olha a faixa de Gaza, é um muro assim, ó, enorme. Eu falei, pelo amor de Deus, filha, sai daí.
É, tá, E falaram no ônibus assim, tá lindo, olha que como, filha? no ônibus me orientaram assim, gente, toma cuidado, porque a galera, as crianças costumam jogar pedras enormes para destruírem os ônibus e Sim. atacarem as pessoas. Mas tudo bem. E aí a briga toda é essa Gaza aqui, ó. Não, a briga toda não é Gaza. Não, 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 hoje, atualmente, essa É, se última aí é que tá ali. aí é É ali ali. naquele biquinho É. ali. Tem até um aplicativo que a gente vê onde que estão caindo os mísseis. Lá, que eles mandam avisos. Como é que chama aquele? Domo de ferro, É, que é isso do aí. exército de Israel, que eles como é que chama? Que eles Interceptam interceptam os mísseis. no ar. Então eles não atingem a terra com Você tanta imagina se não intensidade. fosse. No, imagina, porque o mapa, eu já vi esse mapa assim todo vermelhinho de mísseis para todos os lados e preocupação com a família, com amigos, todo mundo Na enfiado dentro do verdade, ali bunker. é tudo, ó, Síria de um lado, Jordânia do outro, né? Uhum, Egito, Arábia Saudita, ó lá, tudo uhum, bicando, querendo pegar uma mordida, né, da história. né? Pois é. É, enfim. E aí essa guerra que não acaba nunca por um território dito como santo, né? Uhum. Ele é importante para todas as outras religiões Então, monoteístas, né? ele seria importante para todo o mundo desde que não houvesse guerra, Então, briga. mas o que acontece é uma coisa muito curiosa, porque dentro de Israel você vê gente de todo tipo, de todas as cores, de todos os jeitos. Sim, É um país que recebe muito bem. extremamente pacífico, imagina. As pessoas são, assim, eu tenho mais medo de andar aqui na rua do que eu tinha em Israel, de Ah, verdade. sim. Então, Mesmo que, os né? perigos são diferentes. Aqui o perigo é eu ser assaltado, lá em Israel não tem isso. Se você deixar o seu celular aqui, voltar amanhã, vai estar aqui. Ninguém vai mexer. Agora, No máximo alguém próximo vai pegar e guardar e pronto. de um comércio, Ou se alguma for uma coisa. mochila, o exército vem pra ver se não é bomba. É, também. É, mas é muito seguro viver lá. E as pessoas se respeitam muito. Existe emprego para as pessoas, então você vê, por exemplo, um judeu e um muçulmano, um cristão, na mesma empresa, exercendo um cargo igual, sabe? Sim, Então, isso é muito bonito de Israel. sim. É um país muito lindo. Eu acho que as pessoas usam, às vezes vivem um pouco numa utopia, porque todo mundo quer atacar a gente e a gente tá lá sorrindo, falando, vem visitar. Foi por isso que aconteceu o atentado terrorista, Uhum. né, recentemente. Porque, na verdade, quem organizou o atentado terrorista de 7 de outubro foram as pessoas que trabalhavam ali. Então, aqui na faixa de Gaza, as pessoas vinham de Gaza para trabalhar, passavam pela fronteira, Sim. vinham trabalhar nos bairros que aconteceram, né, aquelas atrocidades. Eu até comentei com meu pai, eu falei, eu não sei se eu tô disposta para falar sobre esse assunto porque dói. Vem todas aquelas imagens Opa. terríveis na mente. É, é, é muito doloroso mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, o que aconteceu aqui dessa atrocidade é que as pessoas vinham da faixa de Gaza para trabalhar em Israel e acabavam vendo onde é que eram os kibbutz, onde que as pessoas estavam, quem morava, em quais lugares. Então, eles sabiam tudo. Eles tinham mapas. Opa. Eles tinham mapas. Eles invadiram, pessoas que nunca tinham passado por lá, invadiram e sabiam exatamente em que casas entrar, aonde estavam os bunkers. É bizarro. Então, assim, eu acho que a gente deveria ser um pouco mais conservador nesse sentido. Infelizmente, assim, o judaísmo é uma religião muito fechada e as pessoas têm muita curiosidade e pouco acesso. Mas isso é uma forma da gente se proteger, porque existe muito ódio gratuito. É muito complicado ser judeu. Eu acho que antes da gente entrar nesse tema de antissemitismo, que eu acho importantíssimo, eu gostaria de falar para você que está em casa uma coisa muito séria que acontece aqui nesse país aqui. E talvez por falta de cultura, de educação. Porque uma coisa é assim, são duas situações diferentes. Uma coisa, por exemplo, guerra por guerra. Imagina a Ucrânia com a Rússia. São dois países, tá? Que estão ali. Tá errado? Na minha opinião, estão. É guerra. Guerra é guerra.
Mas existe uma injustiça enorme nesse país aqui, plantado por uma ideologia, como é que eu vou dizer? Por uma ideologia errônea, por uma falta de conhecimento, falta de educação e falta de preceitos do governo brasileiro, aonde você tem uma um país chamado Israel e uma e um grupo terrorista Hamas. É totalmente diferente. Uma coisa é um país brigar com outro. Hamas não é um país. Hamas são guerrilheiros, são assassinos, são pessoas sem o menor escrúpulo, tá? Haja visto o que fez. Então, primeiro, antes de defender, de pegar uma bandeira do Da Hamas e Palestina da e tudo mais. Palestina tal, e ir lá na Paulista chacoalhar a bandeira e Ai, falar que ai, você ai. é a favor do Hamas, deixa de ser imbecil e vai estudar o que é o Hamas, tá? Que é um grupo terrorista. Deixa de ser imbecil. Defenda o que você quiser. Desde que você não defenda terrorista, tá? Vai lá nos Estados pega essa bandeira sua aí, vai lá nos Estados Unidos, pega um voo, vai lá no meio de Nova York, na frente da Casa Branca e anda com uma bandeira dessa pra você ver. Melhor ainda, pega e vai pra Gaza, balançar a Ah, então, bandeira. se você acha bacana, vai lá pra Gaza, vai lá, fica lá bandeirando, tá? Hamas é um grupo, fique muito claro isso, tá? O Hamas é um grupo terrorista. Não tem, na minha concepção, isso não tem justificativo o que eles fizeram, como fizeram, Não tem, isso as não é resistência. O atitudes. pessoal fica falando, ah, é resistência. Pô, desde quando estuprar mulheres? É, Desde tá? quando você assassinar bebês, sequestrar pessoas, deixar em cativeiro sem oxigênio? É. Os buracos, os túneis eram tão fundos que eles tinham que medir a quantidade de oxigênio para ver se era que a pessoa podia Se era sobreviver lá exatamente, com o dentro. mínimo possível, Então, tá? É gente, desumano. pelo amor de Deus, isso não tem senso nenhum. Nenhum. E outra coisa, a pessoa que fala que é resistência, eu acho, desculpa, tão ridículo isso. Porque, assim, não é como se o Hamas fosse um governo eleito pelo povo. Não é. Não é, gente. Não é. Tá? Onde coloca um fuzil na mão de uma criança e manda essa criança matar. Poxa, teve. Ai, Deus me livre, Olha, teve. Ai, nós já tivemos ixi, algo similar aí, parecido com isso, com um, um cara chamado Adolf Hitler, tá? E aí vem, eu já ouvi falar, né? Ah, não houve o Holocausto. Outra coisa que você gente, precisa tem estudar. sobreviventes Outra coisa que vivos você precisa ainda. estudar, tá? Então é Faz assim, 80 anos isso é. só. Então, existem ainda pessoas de idade que estão lá carimbadas, tá? Com um código, com uma senha, carimbadas, e passaram por esse holocausto. Quer dizer, é muita futilidade dizer, e eu estou dizendo isso para quem é realmente a pessoa que, normalmente, quem fala uma borracha dessa é uma pessoa que não tem estudo, Não tem que não tem instrução. conhecimento. Vai no Google, vai Não conhecer, pesquisa, vai né? olhar no Google lá, vai aprender o que é um Hamas para você ver. Fala sério, não tem, isso não tem discussão. Isso não tem discussão. É, então, assim, existiu, existe, e a gente tem aí Tem um ali os antissemitismo campos que de é. concentração para visitar. Opa, Como é que não vai lá na existe? Alemanha lá. Se você tiver condição, ah, eu não tenho condição financeira de ir. Maravilha. Veja fotos. Google, né? Google. É triste, né, quando você vê as É pessoas decepcionante. emburrecendo, né, É ou decepcionante. mesmo recebendo informações de emissoras de televisão que têm um cunho político para que vendam que o Hamas, nossa, está sofrendo. Meu, O Vai, pessoal não vai vê. aprender por uma outra vertente. Nunca se deixe vender por uma mídia só, tá? Tem muitos cristãos. Hoje, essa semana, eu acabei recebendo muitas notícias de cristãos que estão sendo assassinados, agredidos na Síria. Eu acabei vendo um vídeo bem pesado de pessoas matando, assim, batendo e vários corpos mortos ali de cristãos. Ah, Então, tá assim, vendo? gente, acorda, o próximo é você. Próximo vai ser você. Acorda, entendeu? Essa luta não é só minha. Isso serve também para a política no Brasil, tá? Estuda, Desculpa. estuda o que que é a legislação lá do Hamas, o que que eles querem, qual que é o propósito deles. Estuda, vê se você está de acordo com isso. Porque eles falam explicitamente que querem acabar com qualquer um que não seja adepto
Ao islamismo. ao islamismo e ao que eles acham que é o certo, né? Então, assim, mesmo a população em Gaza está sofrendo muito com isso. Muito. Não acho que eles foram eleitos pelo povo, não, gente. E isso acontece aqui no Brasil também, tá? Ela já passou maus bocados, por exemplo, ali andando Oxe, ali em Gianópolis, tal, não sei o quê, quando percebe que é judeu, ou mesmo o marido que tá com o kippá na cabeça, eu é tenho medo, complicado, é eu tenho complicado. medo. É complicado mesmo, porque eu não posso externalizar tanto assim a minha religiosidade, não posso aparentar tanto É, ser judia, porque é perigoso. É muito triste isso. Outro dia eu tava saindo da sinagoga no Shabat e eu vi dois meninos que estavam na sinagoga comigo, com meu filho brincando. Eles estavam indo para casa deles e eles tiraram a kippá para ir para casa. Não é porque eles não são religiosos, é por medo. A é. mãe deles provavelmente orientou, ou quando vocês estiverem voltando para casa, guarda a kippá no bolso. É terrível isso, terrível. É, É, aqui na Paulista, eu até tava vendo de cobrir umas pichações. Eu acabei uma vez, fui andar num domingo na Paulista e acabei me dando de frente assim com uma um protesto pra Palestina. Foi bem assustador. hum, E eu com meu filho, catei a kippá dele, escondi também, já fui passando de fininho. Foi terrível, terrível. E eu via os cartazes assim: judeus usam a cartilha de Hitler. A questão toda aqui não é política. Você vê que é todas as manifestações pró-Palestina, eles não estão só falando que a Palestina tem direito de existir. É lógico que tem. Lógico que tem. Mas sim. eles falam que judeus isso, que judeus aquilo, que... Sabe, se você é contra o Estado de Israel ou Benjamin Netanyahu, não tem problema nenhum. Mas não vai falar besteira, sabe? Não vai falar. Eu vi pichações de suásticas, muitas, tá? Não tô falando poucas, de suásticas. E um sinal de igual é judeus, a estrela de Davi. Então tava uma suástica igual e uma estrela de Davi. Você olha e fala, gente, É fake aquela coisa, news. né? Acusa-me do que você faz ou do Licença, que mas você olha é. aqui, eu, filha do santo, o que que eu tenho a ver com isso? Pois é. O que que vai vir me agredir, me intimidar por causa disso? Já teve, assim, olha, é, teve uma vez que eu saí, fui tomar uma cervejinha O judeu e também bebe, viu? Só pra. fui tomar uma cervejinha e aí não sei quem falou alguma coisa que deu-se a entender que eu era judia, né? Algum amigo meu, e tal. E veio uma mulher maluca tirar satisfação comigo e me irritava muito porque ela falava cuspindo na minha cara e muito perto. E aí eu andava pra trás assim, e ela vinha atrás de mim, ela não Aham, entendia. aham. Então eu peguei minhas coisas e fui embora. Era um dia que era pra curtir um aniversário. Não consegui. É. Eu peguei minhas coisas e fui embora. É complicado. É bem difícil. Gente, se vocês têm um amigo judeu, acolhe eles. Por favor, a gente dói, tá sofrendo. A gente não vai externalizar tanto assim, porque a gente não quer que os outros sofram, mas, cara, abra os olhos, acolhe aquele seu amigo judeu, que não tá fácil. Eu tenho amigas, família, é terrível, é terrível. Bom, vamos lá, né? Vamos seguir o barquinho? Pergunta aqui, ó. Jesus é o Messias? Não, Hã? gente, Jesus não é o Messias pra gente. Todo mundo pergunta: ah, mas você é judeu, mas você acredita em Jesus? Ó, bem, pera lá. O que que é acreditar em Jesus? Porque, assim, tem gente que fala que ele existiu, que ele não existiu, talvez. Eu não sei, mas sempre perguntam por que que a gente não aceitou Jesus como Messias, né? Então, uma das questões é que nossos sábios dizem muito sobre quem vai ser o Messias, quais vão ser as características dele, o que vai acontecer meio que durante a vida dele. Então, uma das coisas que a gente já descarta a possibilidade de ser Jesus o Messias é que Messias não morre. Primeiro que. Ah, mas morreu, ressuscitou. Morreu. Tá aí hoje? Não tá, morreu. Então, assim. Então, pelo judaísmo. Ah, mas vai voltar. Olha. Então, mas pelo judaísmo existe. Eita. Pelo judaísmo. Isso não se preocupa que não sai, não.
Pelo judaísmo, então, a gente tem lá o quê? O Messias. A gente tá esperando o Messias chegar até hoje. Uhum. Eu espero que ele já tenha chego. A gente espera todos os dias, eu acho que faz muito parte da É, eu, essência judaica. Esperar que o Messias chegue todos os dias da nossa vida. eu acho que se ele chegou, e às vezes ele abre a janela e fala, não, Hoje não, não vou hoje não, não vou hoje não. tá Aí difícil. falou, vou esperar mais uns dias, espera aí que tá, não, não dá não. Aí ele liga a televisão, piora. Se ele tiver aqui no Brasil, Diz que o Messias vai vir de um negócio assim, de um lugar que a gente não imagina que ele vai vir. Então, quem sabe ele não tá aí é, no Brasil, nascendo ou já com idade. Não sei. que Que bom. ele chegue ainda hoje, se revele, né? Porque chegar, nascer é uma coisa, se revelar é outra. Mas aí, a E gente quer o ser terceiro aceito, tempo. né? Porque aí tem tudo isso, Tem que né? ver se não morre. É. Deus me livre. Não, é. Tudo é possível, né? Você vê que absurdo que é, né? Gente, não é assim como faziam antigamente com as bruxas. Vão afundar. Se morrer, É, é porque não era bruxa. você sabe que tem um disco, eu já te contei isso, acho que faz muito tempo, né? Tem um disco do Frank Zappa. Muito Ô, bom. Alan, dá pra colocar aí, ó? Tem um disco do Frank Zappa. Põe capas, por favor. Coloca capas. Tem a ver com o que a gente tá falando. Capas do disco, de discos do Frank Zappa. Frank Zappa. N-K Zappa. Isto. Põe as imagens. Vai, 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 É vai, vai, difícil de vai, achar vai, vai, esse vai, disco vai, aí. vai, Já vai, quis vai, vai, procurar um vai. dia. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Putz. Aqui, ó, Achou. esse aqui. Este. Não, esse aqui. Oh, Isso. isso. Aí pega o texto. Isso, amplia ele aí, por favor. Agora copia isso aqui, ó. Tá aqui esse texto, dá para copiar, ó? Vê se dá. Não, não dá, Eu né? faço a tradução. Então tá, o que que tá escrito aí? Um barco chegando atrasado para salvar uma bruxa que estava se afogando. Isso. Agora baixa ali. Baixa um pouquinho, amplia a capa do disco, diminui um Só pouquinho. tá o chapéu da Olha bruxa. lá. Aqui é o navio chegando atrasado para salvar a bruxa, o chapéu da bruxa em alto mar. Um navio chegando atrasado para salvar a bruxa. Essa é a capa de um disco de um cara chamado Frank Zappa. O Muito bom. som é muito legal, totalmente Psicodélico. psicodélico, demais até para a época, né? Eu tô falando isso aí é época Você de vê que as outras capas são todas 1970, não, é insanas. 1980, 90, mais ou menos, tá? Então é assim, é um cara bigodudo, apareceram outras figuraça, mas um belo de um som psicodélico, mas legal pra caramba, e esse aí é a minha dica do dia, né? Tem a ver com o que a gente tava falando, né? Da Chegou bruxa. atrasado, é. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Bom, vamos lá. A gente tem um quadro aqui chamado. Nós temos aí? Ó, então é Opa! a participação do nosso ilustríssimo Alan no quadro chamado Perguntas da IA, que é a tecnologia da informação Bah, buscando. que Você não surpresa! sabia desse? Não. Ó, então, a gente implantou esse sistema aí recentemente. Achei Então é assim, bacana. enquanto a gente está batendo um papo aqui, o Alan faz umas pesquisas ali, faz umas perguntas, Maneiro. alguma coisa e tal. E aí, estamos ali, ó. Pode falar, Alan. Procurando Ele, aqui que eu peraí, perdi. é. Então, e aí ele gera algumas perguntas ali com a IA, né? O Uhum. que perguntar, por exemplo, para uma menina Judia judia? ortodoxa. Então. E aí a IA acaba soltando algumas pérolas ali, ele seleciona uma ou duas perguntas ali mais pertinentes e vamos que Legal. vamos. Eu perdi, mas eu vou fazer um de cabeça aqui. Então vamos lá. Opa. Mais Ó, fácil. Quais valores judaicos você crê que uma pessoa que está fora da sua religião deveria seguir para se tornar um ser humano melhor? Tá, vamos lá. boa Eu pergunta. gostei muito. Sua câmera. Tá. Responda para o povo. Eu acho que dá pra gente aprender com qualquer um. Diz que o sábio de verdade aprende com qualquer pessoa. Então, existem muitos valores dentro do judaísmo que a gente pode pegar como coisas para acrescentar à nossa vida. Por exemplo,
no Shabat. Eu acho isso tão importante. A gente senta com nossa família sem celular, sem nada e faz uma refeição, conversa. Isso é maravilhoso, sabe? Você criar uma relação com Deus. Você tá lá e agradecer quando você come alguma coisa, isso traz um sentimento bom pra gente, traz bênçãos pra nós também. Que mais? A valorização da família, o quanto que nossa família é importante. Ter filhos, o respeito aos pais, como que um pai deve educar um filho. Isso são assuntos todos que a gente trata muito. Existe um livro muito bacana chamado Pirkei Avot, que é... Ai, meu Deus, me sumiu o nome em português. A Ética dos Pais. A Ética dos Pais. Então, é um livro muito bacana, tem comentários, tem, na verdade, são ditos de nossos sábios comentados. Então, eles falam algumas frases, umas coisas, e a gente passa de geração para geração. Essa é justa a versão que eu tenho, comentários do Maimônides, muito bom, aconselho, porque isso, na verdade, não fala sobre só a criação do... Mas aí Não fala é a só para um visão pai. dos pais, Não, não é. Não é. ou é É a... sobre a ética judaica, por incrível que pareça. Entendi. Mas é muito bonito, a gente aprende muito dali. Quem é o sábio, com o que você deve se preocupar, como você deve agir. É muito bonito, muito interessante, muito legal. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso. Eu acho que também essa questão de não aceitar um porque sim, eu acho isso tão importante. Gente, não aceita um porque sim. Poxa, por quê? Eu quero resposta, e não só uma, mas três, É, para ver qual que eu quero seguir. é. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante do judaísmo. É você saber ter ética, ter valor pela sua família e... E tinha mais uma coisa. Esqueceu. Esqueceu. Bom, a gente tá chegando no finalzinho do programa. Ai, ai, Você ai. quer falar mais alguma coisa? Que eu te amo. Não, isso... Muito obrigado. Bora Claro. lá. Uma coisa que eu Perguntas acho que da muita gente tem. IA2. Vamos lá. Acho que Diga. muita gente tem dúvida. Qual que é o papel da mulher no judaísmo? Isso é muito Isso é legal interessante. de Estava saber. faltando. Verdade, Obrigada. verdade, Estava verdade. faltando. Boa. A mulher, ela é extremamente importante. Ela é o pilar da casa. Diz que uma casa sem uma mulher não tem nada. Pode ser Sim. o cara mais inteligente do mundo. Sem uma mulher, ele não é nada. E não é porque a mulher vai cuidar dele, que sei lá o que é. A mulher, ela tem uma espiritualidade muito grande. É. Ela cuida espiritualmente da casa, não falo casa física, mas da família, Do lar. do lar. Então, assim, a mulher, ela é muito valorizada, assim, no judaísmo. O pessoal fala, é uma religião machista. Gente, a última coisa que eu acho do judaísmo é machista. Mas as mulheres vão pra cá e os homens vão pra lá pra separar. Isso tudo é por respeito às mulheres, sabe? Isso não é uma coisa ruim, não é por machismo, não é. É pela valorização da mulher, porque a mulher é muito especial. Diz que um homem deve tomar muito cuidado para não deixar cair nunca uma lágrima no rosto da sua esposa. Não é? Então, o homem que valoriza a sua mulher, ele com certeza vai ganhar muito aqui e no mundo vindouro também. Sim. Obrigada pela pergunta. Mais alguma da IA? Manda, manda. IA, IA, IA. IA Ia, Alan, né? mas não vai É mais. Ian Alan. Ian Alan. Ah. Essa tava no bolso. Passa. Ele fala o seguinte: a alimentação de kosher, não sei se é essa a Kosher. palavra, faz Kosher. parte do seu dia a dia, o que ela representa dentro da fé. Sim, Ela comentou, mas não foi dentro da fé. tem gente que fala kosher, tem gente que fala kasher, tanto faz. É É. a mesma coisa. Então, sim, eu como kasher e eu tomo muito cuidado com isso, porque quando a gente come alguma coisa, a gente está alimentando não só nosso corpo, mas nossa alma. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você põe pra dentro, porque você tem que alimentar a sua alma, não o seu corpo. Você não é nada sem sua alma.
Então, a comida kasher, ela, por um lado, me faz muito bem, porque eu tenho um cuidado maior com minha alimentação, eu me sinto melhor com isso. Eu fico feliz em poder proporcionar para o meu filho uma alimentação kasher, porque eu sei que eu não estou cuidando só do corpo dele. E você perguntou da minha vida, do kasher? O que ela representa dentro da minha fé? Eu acho que é um cuidado, porque isso é uma das coisas mais difíceis que tem, de verdade. Porque você sair de casa e não passar no drive-thru do McDonald's não é uma coisa fácil, é uma prova de amor a Deus, sabe? Né? Porque você se abstém de muitas coisas. Sim. Por exemplo, eu não misturo leite com carne, eu não misturo a vida, o leite, com a morte. Ah, Isso está escrito explicitamente na Torá. Você não pode misturar carne com leite. Então, para mim, comer kasher tem uma simbologia de devoção a Deus. Porque eu não como, não porque eu não tenho vontade. Poxa, às vezes eu vejo um brigadeiro gourmet assim, ó. Pois Hum, é, cara. E aí dá uma. Mas a gente não come. é. São trocas, né? Como é que. É por amor. É, É por amor e por entender. Não é um porque sim. é. É por entender que eu tô fazendo bem pra minha alma. Muito obrigada. Mais alguma? Não sei se tem alguma Algo? pergunta. Mais alguma coisa que você queira falar? Vamos fuçar ali o que eu dei uma. Ah, aqui. Uma curiosidade aqui que é muito interessante é que o judaísmo ele é a primeira religião monoteísta que existiu no mundo, ou seja, a Isso é primeira importante. religião que acredita em um Deus só. Então, antigamente, o pessoal fazia muitas idolatrias de, ai, vamos todos, sei lá, se jogar do prédio para Deus mandar chuva. É, Do judeu prédio, também não. não tem imagens, A né? De gente não santo pode não ter tem, isso é uma imagem. coisa. Não. Deus é único e ele não tem imagem. A gente não pode colocar ele dentro de uma imagem. Deus é grande demais para ser uma Sim. imagem. E outra, eu vou cultuar uma imagem, sei lá, eu acho isso meio. Acho que Deus é muito maior do que isso. Eu tenho algo a dizer. Uma coisa que eu acho muito bacana. Imagina o seguinte, e isso é uma coisa constante, tá? Como eu vivi o judaísmo e tanto a vida quanto a morte no judaísmo, falando da morte em si, o cemitério de judeu, É muito diferente. todas as. Na verdade, é um gramado e você vê um negocinho desse tamanho assim, Só escrito o nome da pessoa. escrito no todos iguais. Isso é legal, isso é bacana, presta atenção. Isso é o significado da vida, tá? Aí você vai, por exemplo, religiões à parte. Você vai num cemitério, no Araçá da vida, você vê aqueles jazigos enormes, Coisas de ouro que as pessoas vêm e roubam. anjos, não sei o quê, uns negócios Imagens, ai. maravilhosos, assim, uns castelos. Dá medo, não dá? É um castelo. Então, é assim, eu não vou julgar, eu não vou julgar. Eu vou falar o que eu acho bacana, tá? Então é assim, no judaísmo, no cemitério judaico, todas as lápides são exatamente pequenas desse tamanho. O nome coloca-se uma pedra com o significado da vida eterna, né? A gente bota uma pedra quando a gente vai visitar um falecido, porque tem um anjo que passa por lá e avisa que alguém te visitou o seu túmulo, sabe? Sim, ao invés de colocar flores e tal, você vê que todos são Só uma iguais. pedrinha. É uma pedrinha. No cemitério, quando um judeu morre, desencarna, seja lá da forma que você acha melhor dizer, eles colocam, chamam dois, três ali dos parentes, tiram joias,
se tem dente de O ouro, enfim, processo de tira luto. tudo, tira corrente, roupa, tudo, deixa nu, passa um bálsamo, embala, pega essa roupa, esses pertences, faz uma relação, entrega para a família. Eu estou te entregando aqui, ó, os bens, as coisas que estavam no Sandro, na Laís e assim Deus me por livre. diante. Só os 120. Hã? Só os 120 anos, a gente costuma falar. Vai viver até os 120. E aí entregam isso daí. Os caixões todos são lacrados, fechados, não tem essa tristeza. Entenda o que eu vou dizer. Por exemplo, quando morre uma pessoa, um ente querido seu, você vela o corpo, isso dependendo da religião, você vai lá, vela, fica um dia, 2 dias, vem o parente de Brasília, de Mato Grosso, de fora do país, pega o avião, desce e tal, e a pessoa lá, e velando. É um sofrimento Eu acho que é um que é sofrimento. uma imagem assim que eu, particularmente, eu não quero aquilo para o resto da minha vida, e nem quando eu me for, eu quero que aquela imagem seja duradoura na cabeça dos meus, tá? Uhum. Então é assim, e esse preceito judaico eu acho muito bacana, porque assim, o caixão ele é fechado, todos sabem que está ali, morreu, comprovou, tem ali, pegou os pertences e tal, faz as suas devidas orações ali, mas um caixão fechado. É muito triste você ter uma vida inteira com uma pessoa e de repente na passagem dessa pessoa você ficar com uma imagem Eu acho que é muito doída sofrido. desta pessoa vista naquela Os dois, né? situação. Eu acho que é extremamente complicado e desnecessário. Então, inteligentemente, eu me pondero para dizer que eu acho que assim, que dentro de toda a história judaica que eu vivi, eu acho que é a coisa mais bela que possa acontecer numa passagem de uma pessoa, tá? Uhum. Isso como ser humano, como imagem, como pensamento, como visão, como imagem deixada por esta pessoa, que sempre foi alegre e feliz ali no nosso meio, né? Em Já ver um geral, mas em corpo sem vida, contrapartida, pra quê, né? né? Ficar vendo uma situação dessa aí é uma imagem desnecessária. Então, Sim. esse é o meu parecer, tá? Ai, Certo? certo. A Feito? questão de luto é muito importante. Eu acho que tanto para as pessoas tanto para o morto, quanto para os parentes ou quem tá visitando. Desnecessário. É, eu e meu pai passamos por uma experiência, acho que foi o primeiro enterro que eu fui na minha vida, foi de uma amiga minha que tinha se matado. Ela tinha se jogado do 16º andar e eles deixaram o caixão aberto. Eu não sabia que Aquilo deixavam ser foi. que Enfim. deixavam ser caixões abertos. É. Então, para mim foi terrível chegar lá e ver a cara da minha melhor amiga toda estourada. E hoje eu tenho essa imagem na minha cabeça. Eu não gostaria de ter essa imagem. De É. verdade, eu queria ter sido poupada disso. Outra coisa que é muito bonita no judaísmo sobre a morte é que a, a coisa que você recebe mais méritos nos céus de se fazer é você fazer um favor a um morto. Sabe por quê? Porque ele não vai retribuir. É. Então você faz sem esperar nada em troca. Sim. Justo. É justo. Faz sentido. Mais alguma coisa que você queira aproveitar? Ou se, como diz o seu Jorge, né? Aproveitar o momento, né? Numa das gravações dele lá. Aproveitar o encontro. Eu acho que eu fiquei muito feliz de estar aqui e a gente estava esperando sair esse podcast já faz um Sim, tempo. sim, é um bate-papo. Então eu fiquei bem contente. Sempre minhas conversas com meu pai são muito engrandecedoras. A gente sempre teve essa parceria, essa amizade muito grande de debater e conversar. Então acho que foi muito gostoso. Muito Ela é a filha obrigada. que liga todos os dias pro pai. Todo dia ela liga. Manda uma mensagenzinha. Isso é bacana, isso é gostoso de ver. Isso é muito bacana. Tá aí nos 10 mandamentos, galera. Tem que É, respeitar os pais, é. Além de respeitar, enfim, bom. amar e cuidar. A gente no finalzinho, a gente tem um bate-bola rapidinho, não precisa justificar absolutamente nada Bora. e nem falar absolutamente nada. É Sem simplesmente julgamentos? sem julgamento. São opiniões, são opções e Tá assim bom. por diante. Coisinha boba, mas é uma música. Música, Pink Uma Floyd. música, não, banda ou música, tá? Não, Mas tem Pink uma música em Floyd. específica.
Wish You Were Here, Não, Comfortable não. Numb. Confortável não. Ah! Um filme. Um filme, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Só pra... É. Só pra cutucar na ferida. Assista, A Vida é Bela. Muito bonito, É, gente. Olha aí, na Vida é Bela, o é, menino nem era judeu, o pequeno. pois é. Enfim, assista. Quem já assistiu sabe o que a gente está falando e quem não assistiu, assista. Você vai entender um pouquinho, inclusive, do que a gente falou aqui. Uma cor. Azul? Azul, blue, blue. Quando vê um Fusca Blue, são dois É tapas. isso aí. É. Ela me espanca quando vê um Fusca, né? Ah, mas ele, quando eu não tô no carro, ele bate no As banco mesmo. duas. Ela e a irmã dela, a Carolzinha, também me espanca quando Hoje vê. meu filho passou na rua e falou, o Fusca! Um sonho, filha. Um sonho. Um sonho. Acho que ter mais filhos e ver eles crescendo bem. Que bom. Com alegria, saúde. Ter Isso- minha família e poder viver em casa, em paz. As coisas Baruch Hashem. resolvidas, poder... Eu sempre falo que eu quero me preocupar se eu vou comprar torta de morango ou hoje no limão. Eu quero ter esse tipo de preocupação. E um desejo. Um desejo? São coisas diferentes. Um sonho é uma coisa e um desejo. Um desejo? Pode ser. Putz, um brigadeiro cachê que seja barato. Ó. Brigadeiro cachorro fez sentido. Filha, do fundo do meu coração é assim, eu realmente fico extremamente feliz em tê-la aqui, em bater esse papo contigo. A gente já está faz tempo querendo que isso aconteça. Quero que aconteça novamente Mandem dúvidas, galera. pautado, com dúvidas ou não. Eu acho que assim, isso é extremamente prazeroso para um pai. E acredito que para você, Pra como mim filha, também. também, ter esse bate-papo, ter essa história gravada para o resto das nossas Ui! vidas, né? E é isso, essa marca, né? E aí, a ideia desse podcast é justamente isso, né? Então a gente acaba deixando aqui a nossa satisfação de poder estar batendo esse papo, trocando essa ideia, desfrutando de conhecimentos e prolongando os conhecimentos, estendendo as pessoas às quais estão nos assistindo ou vão nos assistir, né? Porque isso fica ad eterno ali no YouTube, assim esperamos, né? Amém? Amém? Eu ouvi um amém? Amém? É isto. Do fundo do meu coração, obrigado, viu, Muito filha? obrigada, pai. É um Amém. prazer mesmo. Amém. Te amo! Também te amo. Pessoal, olha, bate-papo foi com a minha filha hoje, foi bacana, sobre alguns preceitos judaicos, sobre antissemitismo, sobre judaísmo, sobre tradições. Eu espero que você tenha gostado. E tudo isso aqui acontece num oferecimento de G8 Mobile, da Moonvert e da Expresso Contabilidade. Para você. Censurado Cast. Toda quarta-feira um programa novo, um assunto novo, um bate-papo novo para você. Espero que vocês tenham curtido muito, tá? Laís, Tchau, tchau, Sandro, gente. Muito obrigada. beijo.